Isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Marcelo Carvalho, né? Eu ministro o itinerário de Gente e Espaço com o segundo ano, ou seja, isso é um itinerário da parte flexiva aqui do Colégio Modelo, né? Do novo ensino médio, né? E uma das questões que nós abordamos dentro desse itinerário, e também foi a finalização dele, foi a questão sobre arquitetura hostil, né? Já que a gente trabalha, o nome do itinerário é Gente e Espaço, a gente trabalha com a questão das cidades, né? E as suas perspectivas, né? Sociais, estruturais, né? A gente faz uma abordagem ampla do que é essa cidade como espaço social e como ativação política também, né? Como atuação política, melhor dizendo, né? E esse trabalho, né, ele foi até correlato do professor Danilo, que já vai falar daqui a pouquinho sobre o trabalho dele melhor, mas assim, a gente foi ver na prática o que é essa arquitetura hostil, né? Então nós fotografamos alguns pontos de arquitetura hostil, primeiro entendemos o que é, né, a definição de arquitetura hostil, e em seguida nessa saída de campo a gente tirou algumas fotos que foram utilizadas na exposição da Feira de Humanas que teve em novembro, né, no comecinho de novembro, né? Então a gente fez esse trabalho bem detalhado, bem minucioso, para poder expor para a sociedade escolar e para as alunas também aprenderem, né, o que é essa arquitetura hostil, como que ela se comporta e por que Curitiba tem tantos pontos assim, né? A gente se baseou no trabalho de uma pesquisadora da Federal, né, da Universidade Federal do Paraná, e ela nesse trabalho conseguiu coletar ali 480 pontos de arquitetura hostil. E alguns a gente conseguiu também localizar no centro, né? Fizemos todo um roteiro saindo lá da praça, perdão, lá do Largo da Ordem e paramos lá no Mercado Municipal, né? Fazendo esse registro que foi bastante enriquecedor para as nossas colegas. Olá, meu nome é Danilo e eu sou o professor responsável pelo itinerário História e Cultura Regional, ministrado também para o segundo ano do ensino médio. Assim como o professor Marcelo relatou, o meu trabalho, apesar de não ter uma ligação direta com o trabalho realizado por ele, tem como cenário, tem como pano de fundo a cidade de Curitiba. O meu trabalho especificamente, que também foi um trabalho de conclusão de curso, ele teve como objetivo instigar as alunas a criar jogos de tabuleiros da maneira mais artesanal possível, relacionados à história, à cultura ou personagens curitibanos. O objetivo desses jogos era ofertar um tipo de atividade lúdica que poderia ser utilizado por crianças de 8 a 11 anos, que através desses jogos que tiveram naturezas variadas, jogo da forca, jogo inspirado no jogo detetive, trilha, contação de histórias. O objetivo era que esses alunos, ao poder jogar estes jogos criados, eles pudessem ter uma primeira noção, um primeiro reconhecimento de um tipo de identidade que nessa fase também é importante, que é a identidade histórica. Porque, em sendo curitibanos, é importante que eles tenham esse primeiro momento de reconhecimento de espaços, de personagens, de momentos da história da cidade em que eles vivem. Olá, tudo bem? A gente vai falar um pouco sobre o trabalho do Danilo, que é sobre tabuleiros, que nós escolhemos o tema para divulgar pontos turísticos de Curitiba e para fazer com que as crianças aprendam mais. A gente criou esse jogo em forma de tabuleiro, como se fosse um livro, para ficar mais fácil das crianças conseguirem entender e jogar de forma mais prática. Os desafios que a gente teve durante esse jogo foi principalmente a parte de fazer ele ser mais prático para as crianças jogarem e também na hora de produzir o livro em si. A gente escolheu esse tema porque foi para divulgar a história de Curitiba também e a gente focou em ponto turístico para divulgar mais a cultura. Agora sobre o trabalho do Marcelo, a gente foi no centro de Curitiba e a gente tinha que fotografar coisas de tipo, arquitetura hostil e onde tinha. A definição de arquitetura hostil é conhecida também como arquitetura defensiva, porque tenta afastar as pessoas em situação de rua dos locais públicos, principalmente em lojas e em prédio de empresa.
Exemplos de arquitetura assim são bancos onde são tipo, inclinados. Eles também têm divisórias onde as pessoas não podem entrar. Outras também são espinhos nas frentes das vitrines de loja, tipo, que as pessoas não podem se sentar ali nem tá. Aí acaba afastando as pessoas. Breve descrição de locais assim, onde tem, na 7 de setembro, onde na vitrine das lojas são vistos vários tipos de arquitetura assim, principalmente espinhos que são um pouco grandes e as pessoas não podem se sentar ali. Oi, aqui é a Mayara do segundo ano do ensino médio. E aqui é a Stephanie do segundo ano também. Os trabalhos que a gente fez dos itinerários do professor Marcelo e do professor Danilo. E o primeiro é do jogo de tabuleiro Capivaras Tour, que o professor deu a proposta da gente criar um jogo de tabuleiro com alguma coisa de Curitiba, história, ou pontos turísticos ou lendas. E a gente escolheu fazer os pontos turísticos. Bom, a gente se inspirou no sistema do jogo Detetive. Os jogadores devem rolar o dado e ir a algum dos locais para dar seus palpites. Eles devem tentar adivinhar o nome do lugar. Como o jogo é pensado para as crianças, nós tentamos simplificar ao máximo. Na hora da produção do jogo, a gente encontrou dificuldade na hora de relacionar as cartas das imagens e de história com o próprio sistema do jogo. Mas o professor ajudou a gente a dar os últimos toques e então o jogo consegue fluir bem de boa. Nós pensamos em vários pontos turísticos e comerciais de Curitiba que não são tão conhecidos, mas mesmo assim são bem importantes. E colocamos uma breve história para chamar a atenção das crianças. E o segundo trabalho, que é o do professor Marcelo, sobre arquitetura hostil. A gente, primeiro conheceu o que é arquitetura hostil, então a gente fez um passeio, uma saída pedagógica no centro de Curitiba. Bom, a arquitetura hostil é um meio, de afastar as pessoas que são moradores de ruas, dificultando que eles possam dormir em bancos, parapetos e outras áreas que poderiam ser usadas como abrigo. A arquitetura hostil usa muito de elementos como bancos com divisórias, espetos, pisos inclinados, superfícies confortáveis. Tudo para afastar e evitar com que pessoas sentem, deitem e fiquem ali, permaneçam por muito tempo. Oi, gente, eu sou a Júlia Gabriela, do segundo ano do ensino médio. E eu sou a Kimberly. E eu sou a Laura. Nosso primeiro trabalho foi o tabuleiro da Casa Hoffman. Júlia, por que a escolha do tema? Bom, a gente escolheu esse tema porque a Casa Hoffman é um ícone cultural de Curitiba, conhecida pela sua história e ligação com a dança, e a gente queria criar um jogo que envolvesse lendas locais, misturando mistérios e cultura com a dança. A ideia de resgatar a história dos personagens e trazer elementos sobrenaturais torna o jogo intrigante e também, ao mesmo tempo, interessante, sabe? Para as crianças poderem jogar. E por que criou esse tipo de jogo? Bom, a gente criou um jogo de tabuleiro com desafios e enigmas porque ele permite uma experiência interativa. Queríamos que os jogadores vivenciassem a tensão de uma corrida contra o tempo, enquanto desvendavam mistérios e dançavam em busca da salvação dos personagens. Quais foram os principais desafios encontrados durante o processo de criação, Júlia? Eu acho que foi durante a produção e a execução do jogo, do tabuleiro. Porque com a execução das cartas e o do próprio tabuleiro em si, a gente teve mais trabalho. E por que o jogo é importante para a divulgação da história de Curitiba? Bom, o nosso jogo, ele destaca a Casa Hoffman como um ponto de referência cultural em Curitiba e leva os jogadores a conhecerem a história. Ele não só diverte, mas também valoriza as tradições da cidade, aproximando os jogadores da história da nossa querida cidade de Curitiba. Outro trabalho que a gente também fez foi sobre arquitetura hostil. Júlia, você podia falar um pouquinho pra gente sobre a definição da arquitetura hostil? A arquitetura hostil é uma abordagem de design urbano que usa de elementos para dificultar o uso prolongado ou descanso em espaços públicos. É comum em grandes centros urbanos para restringir comportamentos desejados nesses locais. Você pode dar alguns exemplos sobre o que é uma arquitetura hostil? Aqui em Curitiba, no centro, a arquitetura hostil é vista em vários pontos de ônibus, com barras ao invés de bancos, que evitam que as pessoas se deitem, e em barreiras de lojas, e na Praça e o Correia,
que dificultam a permanência de pessoas nas entradas. Você sabe dizer o porquê ela é utilizada? Esse tipo de arquitetura é usado para manter a ordem em espaços públicos e garantir que eles estejam usados conforme planejado, prevenindo situações como o uso de locais de abrigo e outras situações que envolvem pessoas em situações de ruas. É isso, obrigada, Ju. É isso, gente. Valeu, Muito Ju. obrigada. Esses trabalhos, eles foram muito interessantes porque permitiram às alunas de itinerário, tanto em relação ao itinerário do Marcelo quanto ao meu itinerário, ter uma percepção diferente, tanto da história da cidade de Curitiba, como do espaço urbano. E ao mesmo tempo em que elas tiveram a oportunidade de fazer uma aula de campo, digamos assim, passear pela cidade e se deparar com elementos arquitetônicos, ou até mesmo espaços que elas muitas vezes não conheciam, ao mesmo tempo elas também tiveram a oportunidade de pesquisar e de conhecer elementos da história e da cultura de Curitiba que muitas vezes sequer passavam pela cabeça delas que existissem, demonstrando a importância da história, demonstrando a importância da sociologia, da filosofia, como elementos essenciais para a construção da identidade do indivíduo. E para você que achou legal, gostou desse conteúdo, né? Eu peço que vocês curtam, comentam, compartilham, façam todo o agito necessário. Até mais.